Um shalom a todos os irmãos e ouvintes, que nós estamos aqui mais uma vez meditando na palavra, aonde eu sou ricamente agradecido pela oportunidade que Deus tem nos dado. Eu agradeço a Deus por Deus nos conceder essa bênção, irmão. É uma bênção de nós estarmos aqui lendo a sua santa palavra, meditando na sua palavra e tendo esse companheirismo em torno da tua palavra, né, irmão? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Sou agradecido pelos irmãos envolvidos nessa obra e também agradeço ao meu pastor. Obrigado pela oportunidade, o pastor tem nos dado liberdade para nós poder trabalhar, poder trazer a palavra. Então, aqui está o meu agradecimento a todos. Que Deus continue nos abençoando. Irmãos, eu quero continuar meditando a respeito do que eu trouxe na última gravação minha, a respeito do testemunho de Jesus, né? A Bíblia nos fala a respeito. Então, eu quero ler com vocês aqui no livro de São João, capítulo 5, a partir do versículo 31, ela nos fala a respeito do testemunho de Jesus. Jesus ele se declarou o Filho de Deus, igual ao Pai, né? A Bíblia nos diz aqui. E os fariseus, os religiosos daquela época, começaram a questionar Jesus. Começaram a indagar a autoridade dele para ele poder se declarar Filho de Deus, para ele poder se igualar a Deus. E aí eu quero ler com os irmãos aqui, eu quero meditar. Então é no livro de João, né, capítulo 5, a partir do versículo 31. A Bíblia nos diz assim: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso, para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrai-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Aqui é Jesus falando de João, né? A respeito que João era a candeia que ardia, alumiava, e que os fariseus, os religiosos na época, os alegraram por um pouco de tempo com a sua luz. Jesus continua aqui, ó. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glórias ao Senhor Jesus Cristo por sua palavra. Aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Nosso Deus Todo-Poderoso, ele estava com a sua autoridade. Jesus estava expondo a sua autoridade sobre a palavra de Deus. E como nós tínhamos dito na última gravação,
A Bíblia ela mostra que o testemunho, para ser verdadeiro, tem que ser uma ou duas pessoas testificar, falar a respeito daquela pessoa, para que se possa se valer. Então Jesus ele foi indagado, e eu vou te dizer, irmão, assim, ó, hoje nós somos indagados também. Hoje nós somos a continuação dos livros dos Atos dos Apóstolos. Nós somos seguidores de Cristo. E hoje nós somos indagados também pela nossa fé, pelo que nós cremos. Hoje não está muito diferente do que Jesus passou e do que o nosso próprio profeta também passou. O nosso próprio profeta, por ele trazer doutrinas pela revelação de Deus, o nosso profeta ele foi chamado até de herege. Os irmãos que vivenciaram com o nosso profeta, no final da sua caminhada, os abandonaram, como Jesus. Jesus chegou no final, aí se nós continuarmos a leitura, a gente vai ver ali, ó, no capítulo 6 tem a multiplicação dos pães, aonde Jesus carregava milhares de pessoas, só que as pessoas elas estavam interessadas eram nos sinais, eram nos milagres. Enquanto que Jesus estava curando o enfermo, enquanto Jesus estava multiplicando os pães, o povo estava se interessando, aí o povo gostava. Mas quando Jesus começou a pregar a palavra de Deus, dizendo que ele era o Filho de Deus, aí as pessoas, os religiosos das suas épocas, acharam diferente, começaram a indagar, começaram a dizer que não era bem assim, começaram a descrer nele. Então, meus irmãos, e hoje em dia não é diferente com nós. Hoje em dia nós se posicionamos pelo um batismo verdadeiro. A gente mostra biblicamente que o batismo é dos apóstolos, como os apóstolos batizavam, e as pessoas ainda continuam indagando nossa fé, continuam dizendo que isso daí foi dos tempos passados. A gente fala que Deus cura, que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que é um Deus de milagre. Eles dizem também que esse daí é um Deus do passado, que se for para os tempos antigos. E também eles indagam a nossa fé, irmão, a respeito de nós cremos num profeta. Hoje a gente mostra biblicamente que Deus enviou um profeta, que Deus está trabalhando com o povo através de um profeta, de uma mensagem enviada por Deus. E eles continuam indagando, dizendo que isso daí é loucura, que nós somos loucos. Mas, irmão, deixa eu te dizer assim uma coisa assim, ó. Como nosso profeta sempre nos fala nas mensagens, né? Eu sei que vocês me chamam eu de louco, mas deixa eu ser assim, porque assim eu estou feliz com Cristo, né? Então essa daí é a verdade, meus irmãos. E eu quero ler aqui a mensagem com vocês. O profeta, nosso profeta mensageiro, ele pregou uma mensagem intitulada Um Testemunho Maior. E ele diz assim, ó, a partir do versículo 26. Não é lindo Jesus Cristo dizendo, agora, todos vocês creem em João. Ele era um profeta. Ele só pregava. Todos vocês foram e creram nele. E vocês sabem que ele era um profeta. Embora ele nunca tenha feito um milagre, mas ele foi o maior profeta que já viveu. Jesus disse isto. Até o seu tempo, disse, nunca houve um homem nascido de mulher maior do que João Batista. Ele nunca realizou um milagre e viveu apenas 6 meses. Mas quando ele foi tão grande? É uma pergunta. Mas por que ele foi tão grande? O profeta nos pergunta. Porque deu testemunho de Cristo. Amém, irmão? Eu vou repetir assim, ó. O profeta pergunta, mas por que ele foi tão grande? Ó a resposta, porque deu testemunho de Cristo. E quando você vê alguém dando a Deus o louvor e a Deus a glória, então você pode perceber que essa pessoa vem de Deus. Não é isso? Dando a Deus a glória. Isso mesmo. E João disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Indagaram, és tu o Messias? Ele respondeu, não sou nada. Mas Jesus veio e disse, ó sim, ele é. Ele é o maior entre os nascidos de mulher. Assim é melhor. Vocês não acham? Deixa outra pessoa dizer isso. Viva de tal maneira que outra pessoa a diga.
Essa é a maneira de fazê-lo. Faça o que é certo. Deus dará testemunho de você. Amém, irmãos? Esse é o nosso profeta dizendo: Deus dará testemunho de você. Então, o que nós temos que fazer, meus caros irmãos, para sermos assim, as pessoas, darmos um testemunho para as pessoas, é testificar de Cristo. É continuar testificando de Cristo. Que Cristo é ressurreto, que Cristo está salvando. Aí as pessoas vão ver através do nosso testemunho. Elas vão ver, a gente vai direcionar as pessoas a Cristo, a uma verdade. Amém, meus caros irmãos? Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Eu tinha muito mais coisas, a gente fica com vontade de falar bastante, né, irmãos? Mas vamos nos conter no tempo aqui. Que Deus possa abençoar cada um. Um belíssimo dia na presença do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória de Deus. Amém.